Vamos lá, galera. Essa semana eu quero fazer uma questão extra com vocês. A questão 8. Eu disse que a questão 7 seria a última, mas resolvi fazer uma questão extra com vocês. Então a questão 8 diz o seguinte: para compor as equipes para uma competição entre escolas, o professor de educação física de um colégio precisa definir a última vaga das seleções de vôlei, de basquete e futebol entre 10 garotos que restaram. Então tem uma vaga para vôlei, uma vaga para basquete, uma vaga para futebol e sobraram 10 alunos. Só que tem um detalhe: 8 desses alunos competem nas 3 modalidades e 2, ou seja, são 10, 8 compete as 3 e os demais, ou seja, 2, compete somente em futebol. Ou seja, tem 2 que jogam só futebol e 8 que jogam as 3 modalidades. Então, de quantas possibilidades diferentes o professor pode completar as 3 equipes? Então, o professor tem duas maneiras de resolver esse problema. Um problema é: a primeira equipe, ele pega o jogador de futebol, né, que é especializado em futebol, e coloca na seleção do futebol, e dos 8 ele escolhe 2 vagas para completar as 3 vagas. Uma para vôlei e outra para basquete. E a segunda maneira dele fazer isso é pegar os 8 que jogam as três modalidades e escolhe um para cada vaga e deixa os 2 especialistas de fora. Então a primeira vaga será a vaga do futebol, será preenchida por quem joga futebol, ou seja, por os 2 garotos que jogam só futebol. E as outras 2 vagas serão preenchidas por os 8 que jogam os 2. Então vai ser quem? Então eu tenho que fazer 2 escolhas. Primeiro, a escolha do garoto que vai jogar futebol. Então eu tenho arranjo de 2 em 1, porque são 2 garotos que jogam futebol, só que só tem uma vaga. Então arranjo de 2 em 1 a gente já sabe que vai dar 2, né? Porque o segundo número é 1, então arranjo de 2 em 1 vai ser 2. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher os 2 garotos para completar as outras 2 modalidades. Então vai ser arranjo de 8 em 2. Por que, professor, que é arranjo de 8 em 2? Porque são 8 garotos que jogam as 3 modalidades e das 3 modalidades só sobraram 2 porque eu já reservei uma para futebol. E por que não é 9, professor? Porque o garoto que sobrou lá do futebol, ele não joga nem vôlei nem basquete, então ele não pode entrar dentro das 3 modalidades. Então ele só poderia jogar futebol. Como ele não foi escolhido por futebol, ele não pode ser escolhido nem por vôlei e nem por basquete. Então arranjo de 8 em 2 vai ser 8 fatorial dividido por 8 menos 2 fatorial. Vai ser 8 fatorial dividido por 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, cancela com 6 fatorial. Sobra 8 vezes 7, que vai dar 56. Então o total de possibilidades para a primeira fase, ou seja, para o primeiro tipo de escolha que o professor pode fazer, vai ser arranjo de 2 em 1 vezes arranjo de 8 em 2, que vai ser 2 vezes 56, que vai ser 112. Então há 112 resultados para o primeiro tipo de escolhas que o professor pode fazer. Então, o segundo caso, a vaga de futebol será preenchida por um dos 8 atletas que jogam as 3 modalidades. Então, observe, eu vou pegar aqueles 8 atletas que jogam as 3 modalidades e vou escolher uma vaga para cada um. Então, será 8 atletas para 3 vagas, será um arranjo de 8 em 3. E vai ser 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. 8 fatorial dividido por 5 fatorial, que vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, coloca fatorial no último número. 5 fatorial, cancela com 5 fatorial, sobra 8 vezes 7 vezes 6, que vai ser 336. Então, o total de escolhas vai ser 112 para o primeiro caso, mais 336 para o segundo caso.
Então, o total de possibilidades vai ser 448. Outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre, professor, quando é que eu multiplico? Quando é que eu somo? Quando é que eu multiplico? Sempre que eu utilizo o i. Então, observe. No primeiro caso, eu tive que multiplicar. Por quê? Porque eu escolhi o aluno que joga futebol e os 2 alunos para jogar vôlei e basquete. Quando é que eu somo? Quando eu utilizo ou. Então, eu vou utilizar ou como, professor. Primeiro caso, eu vou escolher o aluno que joga futebol, o especialista em futebol. Ou, o segundo caso, eu vou escolher o aluno que não é especialista em futebol. Então, o i multiplica, o ou soma. Ou seja, outra dica também é, sempre que você dividir em casos, então, no final, a resposta final vai ser a soma de todos os casos. Ok? E com isso nós finalizamos a questão extra. Bons estudos, espero que vocês saiam bem nos exercícios. Fui, até a próxima semana. Tchau.